Olá, futuros funcionários públicos. Meu nome é Marco, sou mais conhecido como Bomba, trabalho com matemática para concursos públicos e estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês de juros simples, que é uma matéria fundamental para quem quer entender matemática financeira, tá bom? Então vamos começar com essa parte de juros. Então tá aí, ó, o elemento que a gente vai estudar. Então, o que vem a ser juros? Quantia que se paga além do capital, dinheiro ou principal, tá certo? São sinônimos, pelo empréstimo de dinheiro. Então vamos ver aqui um exemplo. Tem uma pessoa precisando de dinheiro. Então, ó, ele conhece alguém que tem uma árvore de dinheiro em casa e pede R$1.000 emprestado. Então é emprestado esses 1.000 e depois ela vai ter que pagar. Sendo que em vez de pagar 1.000, ela paga 1.200. Isso, ó, vai gerar os juros. Então o que é o juros? Juros está aqui, ó. Ó os juros, a gente vendo os juros aqui, ó. Isso aqui é os juros. É o valor que passou daquilo que a gente pagou. Ó, que a gente pegou. A gente pegou isso e está pagando isso. Ó. Então, os juros vai ser isso aqui. Certo? Então, os juros, pessoal, é o valor que você paga além daquilo que você pegou emprestado. Tá certo? Então, tá aí. Ó. Juros vai ser 1.200 menos 1.000, quantificado aqui, ó, R$200. Tá certo? Então, vamos ver os elementos de juros, tá certo? Dentro de uma questão, saber direitinho aí, identificar cada um desses elementos. Observem só. Então, ó, observe esse exemplo aí. A fórmula juros igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100 possibilita o cálculo de juros simples, que é gerado a partir de um capital C, a taxa de juros e porcento e durante um determinado período de tempo T. Os juros gerados a partir de um capital de 12.000 emprestados à taxa de 2% ao mês durante 3 meses é, em reais, igual a... Então, nota, nesse enunciado aí, o que ele está querendo, gente? Ele está pedindo aí, ó, o valor dos juros, tá certo? Então, ó, observa aqui. Pá. Então, ó, o que ele está querendo? Ele está querendo isso aqui, ó, o valor dos juros. Deixa eu só pegar a caneta aqui, pronto. Então, isso é que ele quer, ó, os juros gerados a partir de um capital. E ele daí define para a gente, nesse exemplo, quem é juros. É dado por essa fórmula. Juros é capital, taxa de tempo sobre 100. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos achar rapidinho o que vem a ser. Ó. Ele caracteriza no problema para a gente. Ó, os juros gerados a partir de um capital de 12.000. Então, ele informa, ó, capital 12.000. A uma taxa. Então, ele diz quem é a taxa. 2%. Nota que ele dá a unidade, ó, ao mês, durante 3 meses, então ele dá o tempo também, ó, 3 meses, certo? Durante 3 meses. E aí ele quer o quê? Os juros. Então, quem vai ser os juros? É só lembrar da fórmula. Juros é igual a capital, taxa, tempo sobre 100, ok? E aplicar, certo? Lembrou da fórmula? City, cidade em inglês sobre 100. Lembrou da fórmula? Aí aplica. Juros é o que ele quer. Capital está aqui, ó, 12.000, certo? Capital está aqui, 12.000. A taxa está aqui, 2%. E o tempo está aqui, 3 meses. Tudo isso dividido por 100. Eu estou fazendo exercícios básicos, gente, mas depois eu vou fazer uma videoaula com exercícios avançados. Então, ó, qual vai ser o valor dos juros? Ó, cancela, cancela, cancela. O valor dos juros vai ficar... Nota que eu só pude fazer esse cancelamento aqui porque entre os termos só existe multiplicação. Se tivesse um sinal de mais ou menos nessa região aqui, eu não poderia fazer esse cancelamento dessa maneira aqui não, tá bom? Então, ó, vai ficar 120 vezes 2, 240, 240 vezes 3 dá 720. Então, esse é o valor dos juros. Se ele quisesse saber quanto teria sido pago ao todo no final da história, seria os 720 mais os 12.000. Tá? Que é o capital mais os juros. Essa soma, capital mais juros, tem nome. O nome da soma de capital mais juros é montante. Tá? Então, ó, tá aqui o nome. Montante. E para calcular o montante, você pode até calcular de uma forma direta. Você pode usar essa fórmula aqui. Ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Tá certo? Então, aí é a fórmula do montante. Em vez de usar esse N, vamos usar T, porque N é o tempo, tá? Que em financeira a gente usa muito N, que é para caracterizar o período. Então, ó, vezes T.
tá bom? Então essa é a fórmula do montante. Se você jogar esses elementos que ele deu aqui no enunciado nessa fórmula, nota que quando não existe nada entre um símbolo e outro, é porque entre eles tem multiplicação, tá bom? Então se você jogar a fórmula aqui, você vai achar o montante no final, 12.720, tá certo? Então basicamente é isso. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes para a gente saber, ó. Por exemplo, ele dá que a taxa é ao mês. Se a taxa é ao mês, obrigatoriamente o seu tempo vai ter que estar em mês. Digamos que ele tivesse dado o tempo em vez de 3 meses, ele tivesse dado 2 anos. O que eu iria fazer? Ou eu ia botar essa taxa para ano, e como é que eu faço para transformar a taxa simples em ano? Fácil, é só multiplicar por 12. É só pensar assim, se um mês é 2%, 2 meses é 4%, 3 meses é 6%, e assim sucessivamente. Então, em um ano eu tenho 12 meses, é só fazer 12 vezes 2. 2% é equivalente a 24% ao mês, tá? Aqui você também, ó, poderia ter passado anos para meses. É só multiplicar também por 12. Cada ano tem 12 meses, 2 anos vai ter 2 vezes 12, que vai dar 24 meses, ok? Então, basicamente é isso. Uma outra coisa aqui, ó, eu botei a taxa 2. Ele deu 2 no enunciado, eu botei 2 aqui. Mas eu poderia ter colocado o que a gente chama de taxa unitária. Taxa unitária. E o que é a taxa unitária? É a taxa percentual dividido por quanto? Por 100. Quando você divide 2 por 100, dá 0,02. Então já poderia botar aqui, em vez de 2, botar 0,02. Sendo que aí eu não iria dividir por 100. Tá? Então são todas as observações sobre juros simples. Tá certo? Então vamos ver aqui mais alguns enunciados. Antes disso, vamos ver aqui qual foi a opção correta. Ó. O Bombinha vai mostrar aí pra gente. Ó. A opção correta foi letra D, tá certo? Então vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 2. Uma pessoa aplicou capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine o montante dessa aplicação. Então nota, agora ele quer o montante. A gente acabou de ver aí a fórmula do montante. Geralmente, pessoal, em qualquer prova, é interessante você dar uma enxugada no enunciado, tá certo? Você extrair só aquilo que é importante e colocar numa região que você consiga passar o olho e entender todo o enunciado. Então, ó, ele quer o quê? Ele está querendo montante, então você pode escrever aqui o que ele está querendo, que no caso é o montante. Opa! Deixa eu só voltar aqui. Então, só um minuto, tá aqui a caneta. Então, ó, o que ele está querendo é o montante, certo? Nota aí que ele deu o capital, que é 1.200. Então, ó, capital 1.200. A taxa, ele deu que é 2% ao mês. Então, taxa 2%, a unidade é importante ao mês. E ele deu tempo, ó, tempo 14 meses, tá? Para não ficar essa taxa com T e tempo com T, vamos usar o I, que é o que usa, tá certo? Se refere a taxa em inglês, tá? Então aqui, por isso que a gente usa o I para representar. Pronto. Então aqui, ó, são os elementos. Passando o olho aqui, eu não preciso mais saber o enunciado. Não tem para que eu saber mais o enunciado, tá? Passei o olho aqui, eu já sei o que eu quero. Estou querendo o quê? Eu estou querendo o montante. Aí agora a segunda fase é o quê? Lembrar a fórmula. E a fórmula do montante é montante, isso para juros simples, tá? É igual a capital 1 mais I vezes T. Lembrei a fórmula? Terceiro passo agora é aplicar a receita do bolo. Essa é a receita. Esses são os ingredientes. Aí agora você vai só aplicar a receita. Então vai ficar o que ele quer é igual ao capital, que é 1.200, 1 mais a taxa, que é 2%. Notem, 2% a gente vai usar a forma unitária. A forma percentual a gente só usa naquela outra fórmula de juros. É a única fórmula de juros, é a única fórmula financeira que a gente usa a taxa percentual, é aquela. O resto, todas vão ser a fórmula unitária. 0,02 vezes o tempo que ele deu, que é quanto? 14, tá bom? Esse número aqui a gente chama de fator de correção. Então, isso aqui, ó, é o fator de correção. É quem vai corrigir seu capital, tá? Então, o fator de correção é uma coisa importante de se lembrar.
Então, ó, montante é igual ao capital, que é 1.200, 1 mais esse valor aqui. 1 mais 0,02 vezes 14 vai dar 0,28, tá bom? Então, ó, vai ficar como aqui? Vai ficar montante vai ser igual a 1.200 vezes 1,28, tá bom? Ó, uma sugestão de cálculo aqui que você pode fazer. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Eu não tenho dois zeros aqui, né? Então, ó, quem vai ser o montante? Vai ficar equivalente, ó, cada zero que eu tirar é uma casa decimal que eu vou passar para cá o número, tá bom? Vou tirar outro zero, então, ó, passo outra casa decimal. Então, isso aqui é equivalente a 12 vezes 128. Por que eu digo isso? Porque tem gente que não gosta de fazer conta com casa decimal, com vírgula. Então, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa disso, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui na calculadora, só para apressar um pouco a gente, não perder muito tempo fazendo isso. 12 vezes 128 vai ser igual a 1.536. Então, ó, o montante vai ser igual a 1.536, tá bom? Então, basicamente é isso, certo, gente? Questão de montante é isso. Juros também é isso. Agora, vocês precisam treinar exercício. Façam exercícios diferentes. Pegue os exercícios das últimas provas e continuem fazendo, principalmente da banca 6 Gran Rio, que é a banca que vai elaborar o certame, tá certo? Então, façam exercícios da banca 6 Gran Rio. Pegue os exercícios mais atuais possíveis, tá certo? Não precisa ser só exercício Banco do Brasil. 6 Gran Rio fez muita prova para Petrobras, por exemplo. Então, pode ser aqueles exercícios ali de financeira da Petrobras. Nota que a parte financeira da Petrobras não está em matemática, está no conhecimento específico, que tem as questões de financeira dentro do conhecimento específico, tá? Então, também é bom aqueles exercícios lá, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. O exemplo 3, tá certo? Vou passar aqui. O bombinho aí mostrando para a gente qual foi a resposta, a letra C. E aí, ó, a gente agora vai para o exemplo 3. Maurício concordou em emprestar R$240 a Flávio, desde que este lhe pagasse juros simples de 4% ao mês. Flávio aceitou as condições de Maurício, pegou o dinheiro emprestado e, ao final de 3 meses, pagou ao amigo R$240 e os juros combinados. Qual foi o valor pago por Flávio? Nota, ele não perguntou aí qual o montante, né? Ele perguntou qual o valor pago. Ora, o valor pago vai ser o que ele pegou emprestado mais os juros. O valor que ele pegou emprestado é capital, mais juros tem nome. O nome disso é montante, não é? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aí, ó, bem rapidinho. É só pegar aí os valores, então a gente vai fazer o nosso resumo aqui, ó. Capital, que foi o valor que foi emprestado aí, ó. Capital é R$240. Taxa, ele informa que foi de 4% ao mês. É importante lembrar, a M ao mês, tá certo? A B ao bimestre, a S ao semestre, a T ao trimestre, a A ao ano, a D ao dia. Então, é bom lembrar a unidade, porque a unidade de taxa de tempo tem que ser igual, tá? Então, ó, 4% ao mês, pagou ao amigo R$240, né? E ele informa também aí o tempo. Vamos ver se tem o tempo aí, ó. Ao final de 3 meses. Então, ó, tempo, 3 meses. Aí ele quer saber o montante na história, né? Então vamos aplicar a fórmula de montante. Você pode fazer pela fórmula de juros. Acha os juros, depois soma 240. Ou pela fórmula do montante, é melhor aprender essa, porque juro composto a gente só usa essa, tá? Então, ó, montante, que é igual ao capital, 240. 1 mais a taxa, que é 4%, vai ser unitária, vezes o tempo, né? Então, ó, taxa, 4% na forma unitária é quanto? 0,04. Vezes o tempo, que é 3. Então, ó, montante é 240 vezes, isso aqui vai ficar 1,12, ok? O fatorzinho de correção deu 1,12, vai corrigir o capital que ele emprestou, que é 240. Montante vai ser 240 vezes 1,12. Vamos ver quanto é que vai ficar isso, ó. 240 vezes 1,12, isso aqui vai... Opa! Vou botar aqui, ó, 240 vezes 1,12
vai ser igual a 268,80, tá bom? Então aí vai ser a resposta, 268,80. Só esperar o bombinho aí mostrar pra gente se a gente acertou. Vamos ver se a gente acertou. Acertou. Então, ó, 268,80. Vamos lá para o exemplo 4. Qualquer coisa, gente, volta ao vídeo, assiste de novo para entender direitinho. Então, bora lá, galera, para essa questão 4. Esse problema é um problema que traz dificuldade para o aluno, porque parece que não foi dado nenhum dado, tá certo? Então, vamos lá, bem calminho, bem tranquilo. Se não entender, volta, tá bom? Porque é um problema importante, porque ele é recorrente em concurso e, geralmente, o aluno não consegue fazer. Então, cuidado, vocês vão ver que com a resolução ele fica até fácil. Olha só. Em quanto tempo um capital triplica de valor a taxa de 20% ao ano? Então, vamos dar uma olhada aí como é que a gente pode trabalhar isso. Ó, ele quer saber o tempo que leva para um capital qualquer triplicar de valor sob uma taxa de 20%. Como assim? Digamos que eu tenho R$2.000. Eu remunero 20% ao mês ele, ou ao ano. Quanto tempo vai levar para eu ter R$6.000, o triplo de 2.000, tá? Então é isso que ele quer saber no problema. Então vamos lá, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Gente, ó, capital, eu não sei quem é. A taxa, ele informou que é 20%. O tempo, eu quero achar quem é, tá? Não sei quem é o tempo. E ele falou que vai triplicar o valor. Então aqui é que está a sagacidade do problema. Se ele quer no valor final 3 vezes o inicial, então o final vai ser 3C. E o montante, gente, a gente sabe que é quem? Capital mais juros. Ora, se aqui é 3C, quem vai ser os juros? Os juros vai ser 2C, não é verdade? Porque para formar 3C aqui, os juros tem que ser 2C. Aí vai dar 3C. Então, com isso, a gente acha os juros, tá? Que é fundamental para a gente conseguir desenvolver o problema. Porque agora é só aplicar na fórmula. Juros é igual a capital, taxa, tempo dividido por 100. Estou colocando só para você memorizar mais. Juros é 2C, a gente acabou de achar ali, né? Através de um raciocínio. 2C. O capital vai ser igual a C. Então, ó, o capital é C. A taxa é 20. E o tempo eu quero achar T. Tudo dividido por 100. Aí eu posso cancelar esse 0 com esse 0. Esse 10 está multiplicando. Ó. Lembre que embaixo de todo número, quando não tem nada, tem 1. Aí eu posso fazer regra de 3 aqui. Ó. Vai ficar C vezes 2 vezes T. Vai dar 2. Vou botar aqui para a gente separar. Ó. Vai ficar 2CT. E 10 vezes 2C dá 20C. Ó, eu vou poder pegar esse valor aqui todo e passar para o outro lado dividindo, porque eu quero o valor de T. Quando você quer saber o valor de uma coisa, você tem que deixar essa coisa sozinha, tá? Então vai ficar 20C dividido por 2C, ó, cancela. Qual é o tempo, gente? 10 anos. Tá bom? Então fica até fácil. Nota que a gente usou muito aqui, ó, o nosso raciocínio, tá certo? Então matemática é isso, pessoal. Matemática é raciocinar. Tem alguns autores que chegam até a definir matemática como raciocínio. Se você nunca ouviu a definição de matemática, muita gente define matemática como a arte de raciocinar. Então isso é importante, até mesmo lá no dia da prova. Pode acontecer de vir alguma coisa que você não estudou na vida, mas através do seu raciocínio, da sua segurança, você consegue achar a resposta correta. Isso é muito importante, tá bom? Então a resposta correta vai ser letra B. Vamos confirmar aí com o Bombinha, ver se ele concorda com a gente. Ó. E aí, Bombinha, diz aí qual é a resposta. Letra B mesmo, tá certo? Ele ficou meio ali na indecisão, B e C, mas é porque na formatação não formatou direito, tá bom? Então a resposta realmente é letra B. Então vamos lá para a próxima. Vamos ver aí a última questão, tá? Eu deixei já uma questão essa aí de nível alto, tá certo? Ela já é uma questão mais difícil, para vocês já irem começando a entrar no clima da próxima aula de juros, que vai ser uma aula com questões avançadas. Então, ó, exemplo 5. Uma loja oferece um aparelho celular por R$ 1.344 à vista. Esse aparelho pode ser comprado a prazo, com juros de 10% ao mês, em 2 pagamentos mensais iguais. Um no ato da compra e outro um mês após a compra. O valor de cada um dos pagamentos mensais é em reais de... Então, bora lá ver como é que a gente vai fazer isso, tá certo? Gente, vamos lá, observações. No enunciado, o que eu preciso saber? As informações principais. Quando ele diz que pagou alguma coisa à vista,
O que se paga à vista não corre juros. O que se paga à vista não corre juros. Então, vou dizer que ele pagou à vista aí, ó, um valor qualquer, um valor X. Sendo que um mês depois, ele pagou outro valor. Sendo que ele informou que o valor que ele pagou, que foi o restante desse X aqui, foi igual a esse valor X, tá certo? Sendo que esse valor que ele pagou depois correu juros. Esse valor aqui teve juros, tá certo? Ele se transformou em X, mas teve juros. Isso quer dizer que o valor que ele pagou aqui no início foi menos da metade de 1.344, tá certo? Desculpe, na verdade foi mais do que a metade de R$ 1.344. Para no outro valor ficar um valor menor, que é R$ 1.344, correr juros e se transformar no valor igual ao que ele pagou inicialmente, tá certo? Então vamos esclarecer isso aqui um pouquinho mais. Ó. Valor à vista, X. Depois de um mês ele também pagou X. A diferença é que esse X aqui não teve juros, tá? Ora, esse valor X aqui que ele pagou, pessoal, é decorrente de quem? É decorrente dos R$ 1.344, que é o valor à vista do produto, menos o valor que ele deu no início, que eu sei que foi esse valor X aqui que a gente está chamando, tá certo? Então, ó, isso foi o valor que restou para ele pagar, sendo que aqui correu juros de 10%. E o fator de correção de 10% é igual a quem? Ó, é 1 mais a taxa, que é 10%, vezes o tempo, que é quem? 1, porque foi só um mês. Ok? Então, esse aqui, ó, vai ser o valor que ele vai pagar depois de um mês, que é igual a esse X aqui, o valor que ele pagou no início. Isso aqui, gente, vai ficar igual a quanto? Ó, é a mesma coisa aqui, 1.344 menos X, e aqui vai ficar 1 mais 0,1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1,1. Ok? Aí eu vou fazer a multiplicação, a propriedade distributiva, ó, vou distribuir a multiplicação aqui, lembrando que aqui é menos, tá? Então, vai ficar 1,1 vezes 1.344. Vou fazer aqui na calculadora para ficar mais fácil, tá certo? Mais rápido. Então, 1.344 vezes 1,1, que vai dar igual a 1.478,4. Então, vou botar aqui, ó, 1.478,4. E 1,1 vezes menos x dá menos 1,1x. E esse valor é igual àquele valor que ele pagou no início, que é quanto? X. Ora, se é igual, pessoal, aí é que está o entendimento, tá certo? Eles não são iguais? Então, diz que é igual. Ó. X é igual a quem? 1.478,4 menos 1,1x. Esse 1,1 está negativo, passa para o outro lado positivo. Quando somar esse 1, vai ficar quanto? 2,1x. Que vai ser igual a quem? 1.478,4. Pessoal, está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo, isso mesmo. Então, 1.478,4 dividido por 2,1 vai dar como valor final para x igual a quanto? Então, vamos dividir aqui, ó, por 2,1 e a gente tem como valor final R$ 704. Pessoal, esse problema não é um problema fácil. Você pode até ter achado fácil, mas não é. Na verdade, a maioria dos problemas que eu vou fazer aqui, vocês vendo a solução, vocês vão achar fácil, tá certo? Mas se você for tentar fazer sozinho, você vai sentir dificuldade, tá bom? Então, vejam de novo. A dica que eu dou é conseguir fazer sozinho o problema. Quando você consegue fazer sozinho, é que realmente você aprendeu, e refazer para isso ficar na sua mente, tá certo? Gente, basicamente é isso. Só vou pedir para o Bombinha confirmar aqui para a gente se a resposta realmente é essa. Então, ó, realmente ele confirmou, letra A. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam acompanhar. Eu vou fazer o máximo possível para estar colocando aqui todos os assuntos que vão ser contemplados para vocês na parte de matemática financeira, se possível também na parte de matemática básica, tá bom? E o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Qualquer coisa, gente, se inscreve aí no meu canal, dá essa força aí e curte aí, tá certo, gente? Que é muito importante para mim aí que estou fazendo esse trabalho, ok? Então, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.